Ok, vamos lá, obrigado. Senhor presidente, senhor presidente da diretoria administrativa, senhor presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral, Renato. Primeiro, queria parabenizar o trabalho que foi feito, né? E parabenizar também pela iniciativa dessa reunião. É a primeira vez em 10 anos de associado que o clube me chama para não apenas dizer sim ou não, mas para vir aqui poder expor algumas ideias e trocar as informações e tentar aperfeiçoar o que foi feito. Eu compreendo muitas das ponderações que foram feitas e são pequenas, muito pequenas divergências. Na verdade, eu começo indo contra a extinção do sócio geral. Acho que o sócio geral, ele é um sócio de entrada, ele tem um papel. Acredito e gostei muito dessa possibilidade de, com 24 meses, aquele sócio geral atual poder se converter sem ônus a sócio proprietário. Mas eu acredito que a gente deveria manter o sócio geral de entrada, né, prevendo aí uma futura adesão de novos sócios, e a possibilidade desses sócios migrarem para a categoria do sócio proprietário ao fim de 5 anos de contribuições, né? Ainda que pagasse talvez uma taxa residual, a taxa administrativa, é uma forma de ajudar a alavancar finanças e trazer, né, novos membros para o clube. Esse é um ponto. O segundo ponto me preocupou, no momento que a gente vive a criminalização da política de uma forma geral, e atuar em um clube também não deixa de ser uma atividade social, cultural e também é uma atividade política. Essa reunião é uma atividade política. Algumas restrições que existem que não se encontram nem na legislação eleitoral. E eu digo isso porque é a minha área de atuação. Sou advogado eleitoral com atuação no TRE, no TSE. Fui presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, conselheiro da OAB do Rio e vice-presidente da OAB de Niterói, mandatos passados. Então, existem alguns pontos. O primeiro ponto é a exigência, por exemplo, de certidão de quitação de impostos. É uma exigência que não existe nem no processo eleitoral. A lei da ficha limpa ela é clara em exigir as certidões criminais dos candidatos, né? Se o sujeito tem uma pequena dívida do IPTU dele, do imposto de renda dele, eu acho que não é um motivo de exclusão da vida política do clube. Esse é um ponto. O segundo ponto é quando se fala nas punições, cria-se uma distinção entre o sócio e o não sócio. O não sócio pode ir para a campanha eleitoral e falar que vai defender os interesses do Vasco. Mas se o sócio fizer da forma como está proposta, ele pode ser punido. Eu acho essa punição muito importante, sim, para quem efetivamente tem cargo de gestão no clube, que não pode, em hipótese nenhuma, utilizar a máquina do clube em benefício pessoal, em benefício político. Mas a gente não pode eliminar o sócio, a pessoa física, senão a gente vai estar abrindo mão, talvez, de ter pessoas como já tivemos no passado, alguns à esquerda, outros à direita, uns bons, outros talvez, né, questionáveis ou não, como é da prática política, mas que tiveram exercer o mandato e muitas vezes defenderam os interesses do clube. É de se observar que o nosso rival, os derivados, tem deputados federais e vereadores muito atuantes, inclusive para prejudicar os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é um campo que a gente não pode deixar de ter cuidado para não excluir, não é para promover, mas para não excluir esse tipo de ajuda que o clube pode e precisa, né? Vamos lá. Tem mais algumas coisinhas pequenas. Um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo, né? É uma crítica que eu faço, e aí comparando com vários estatutos, um deles até do próprio derivado, que eu acho que nem sempre menos é mais. Às vezes justamente ao contrário. Quanto mais cabeças participando, quanto mais pessoas decidindo, menos riscos se corre, né? A gente vê que o nosso conselho de 300,
e agora caindo para 250, ele restringe a participação do sócio, que na sua grande maioria fica limitado a participar exclusivamente de assembleias gerais, para dizer o sim ou não, ou vou com esse ou vou com aquele, né? Existe uma prática que, estudando os estatutos dos outros clubes, que eu pude verificar que as crises políticas, que é o maior defeito que a gente tem aqui no clube, que é o maior problema que traz para o dia a dia aqui do clube, essa instabilidade política, ela se dá nessa restrição. Aí você vê diversos pequenos grupos que se juntam, muitas vezes sem um critério de identidade forte, porque quando chega na hora do CD, se esfacelam, criam-se novos grupos e subgrupos, e a coisa não anda, né? Então, eu acredito que talvez pensar numa alternativa de um conselho que pegasse, sei lá, os sócios proprietários com mais de 10 anos de casa, eu acho que, observando a lista de sócios, a gente vê que é um número que não chega a ser a totalidade, mas é um número expressivo, né? Não está se excluindo muita gente, até porque quem não atingir esse critério, esses seriam natos, disputariam vagas eleitas. Como é feito, né? E assim a gente amplia uma participação efetiva e dá uma demonstração de democracia do clube, onde a participação, a inclusão, o respeito, a democracia é fundamental para a manutenção da nossa história. Tem mais alguns pontinhos rápidos. Eu espero não ultrapassar o meu tempo, efetivamente. Deixa eu ver aqui. Na questão do sócio geral, ainda tem um outro ponto. A gente vê aqui uma proposta muito interessante. Olha, os dependentes dos sócios são isentos das mensalidades. Ok, os dependentes, no caso das crianças principalmente, né, e aí não precisamos lembrar da frase tradicional nossa, do coração infantil, essas crianças, quando completarem 18 anos, o que fazem? Vão ter que comprar um título de sócio proprietário, que hoje até é um valor razoável, mas amanhã pode não ser, né, e vão ficar fora dessa vida associativa. Então, eu acredito que a possibilidade ideal seria que o dependente, o jovem, os nossos filhos, os nossos netos, possam, a partir dos 18 anos, eu tive essa experiência num clube no interior, eu venho da cidade de Volta Redonda, e o clube lá tinha essa prática, ao completar 18 anos, ele tinha um período para aderir sem ônus o título de sócio geral. E aí ele vai, mais à frente, né, pode adquirir um título ou herdar o título de sócio proprietário, ou ele pode, se a gente estabelecer que os atuais sócios gerais podem migrar para proprietários até 24 meses, se a gente restitui o sócio geral e diz que ele pode migrar para sócio proprietário depois de 5 ou 10 anos, aquele jovem, filho ou neto de todos nós, pode manter essa tradição entrando inicialmente como sócio geral e, completado o período, fazer ou não a migração para sócio proprietário, né? Essa é um dos pontos. Outro ponto, achei importantíssimo vedar o presidente, nada pessoal, né? Até porque está em primeiro mandato, mas vedar o presidente de assinar confissões de dívidas. Acho que esse é um problema que surpreendeu a todos nós ao longo dos 20 anos, dos últimos 30 anos. A cada modificação de gestão surgiam coisas ao longo da outra gestão que ninguém acreditava. É um limite importante. Mas eu considero que conceder a anistia no último ano de mandato é muito complicado. É efetivamente turbinar e favorecer quem está no poder, né? Lembrando que, na atual proposta de composição, com esse conselho reduzido de 140, a diretoria continua tendo um poder muito grande, né? Eu acredito que a gente tem que empoderar cada vez mais o Conselho Deliberativo para ter, a partir daqui, uma gestão que possa colaborar efetivamente com a diretoria administrativa, com as relações da SAF, para a gente reconstruir o nosso clube, trazer ele ao ponto que nunca deveria ter saído, né? De vitórias, de conquistas, de exemplo para a sociedade.
Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Da mesma forma, os atos ad referendo. Eu vi aqui umas 2 ou 3 citações atos ad referendos, depois eu vi que num deles havia uma previsão de convocação do Conselho, mas eu acho que o ad referendo ele tem que ter, no mínimo, não só a presidência, porque hoje nossa situação muda muito. Qual é a nossa situação hoje sem o futebol, sem a administração efetiva do futebol, que o presidente hoje tem que tomar um ato ad referendo do Conselho? Ele tem que aguardar uma reunião do Conselho. São muito poucos. Aí fala ali em locação, vou encerrar, fala em locação, venda de alguma coisa. Isso pode ser tratado a tempo. A gente não pode criar uma emergência, o que se fala em gestão pública, criar uma emergência para justificar um contrato emergencial, né? Ou seja, criar uma situação que vai levar a uma necessidade de se fazer algo ad referendo. Então, acho que a gente teria que analisar um pouco mais uma forma de conter ainda mais esses atos ad referendo, nem que para que ele tenha valor, tenha que ser assinado por pelo menos 2 presidentes de poder, ou 3. E aí a responsabilidade é dos 3 de praticar aquele ato, de prestar conta, e desse ato ser aprovado ou não coletivamente. Tinha mais alguns pontos a tratar, mas eu sei que o tempo é curto, tem gente inscrita. Eu lamento, infelizmente, que a gente não tenha aqui a totalidade dos membros do Conselho Deliberativo, né? Mas acredito que é um pontapé inicial muito bem dado. Espero que a gente não esteja aqui só para dizer sim ou não, mas que a gente possa estar trazendo, possa estar contribuindo para um aperfeiçoamento até uma decisão final. Por fim, não sei se seria legítimo num ano eleitoral falar isso, mas é melhor do que falar no primeiro ano de mandato, com certeza. Talvez a gente refletir sobre a possibilidade do mandato durar 4 anos e não 3. E por que eu digo isso? Porque se a gente tiver um mandato de 4 anos e ele se realizar em ano ímpar, porque no ano par nós temos ora eleições municipais, ora as eleições estaduais e ora as eleições federais. Se o mandato for de 4, mas cravado, começando agora em 2023, ou, se não, um mandato provisório de 2 anos e um futuro de 4, a gente pode economizar muitos recursos no processo eleitoral, porque a gente pode passar a contar com o apoio da Justiça Eleitoral na realização das nossas eleições utilizando as urnas eletrônicas. E aí a gente diminui custos para o clube e para a chapa, seja em auditoria, seja em contratação de material para capturar voto, e facilita muito mais a vida de todos, até porque em questão de minutos a gente vai ter uma autenticidade legal, né, com margem de erro zero, pelo menos no meu ponto de vista como profissional do direito eleitoral. Agradeço a atenção de todos, espero não ter demorado demais e vamos em frente. Pessoal, agradecer aqui ao Luciano, super colaborativo. Não vou conseguir responder tudo, mas algumas coisas que o Luciano falou a gente debateu, né? A questão dos 4 anos a gente chegou a debater, mas achou que era uma mudança muito, muito radical em relação ao tempo de mandato. Em relação à anistia, na verdade o pensamento é inverso. Por que proíbe a anistia no início? Porque se der anistia no início, você permite que o sócio anistiado vote em quem o anistiou. Se você colocar a anistia no fim do mandato, em tese até pode ser uma medida, vamos dizer assim, popular, mas quem foi beneficiado pela anistia, considerando que retroagem os direitos sociais, ele não vai votar em quem o anistiou. Então, esse foi o racional. Mas aí é porque, na verdade, a gente pensou como se fosse um ato de gestão. E a questão do sócio geral, eu confesso que o Luciano me fez refletir. E quando a gente pensou em tirar o sócio geral, era uma época ainda de futebol e a gente estava criando o sócio torcedor para o estatuto. Então, na verdade, a nossa intenção era que o sócio torcedor viesse a ser estatutário, vamos chamar assim, né? E ele votaria, enfim, teria os direitos sociais. Aí não fazia mais sentido ter o sócio geral. Como o sócio torcedor agora foi para a SAF, eu confesso que o Luciano me fez refletir sobre reintroduzir ou não o sócio geral. Em relação à questão dos dependentes, até num dos meus clubes sociais, até assim, o dependente ele não tem a possibilidade de aderir
mas ele tem um abatimento na joia. Talvez, acho que essa ideia também eu gostei bastante, mas assim, acho que refletir sobre o sócio geral, considerando que não tem mais sócio torcedor, eu acho que é um dever nosso. Obrigado, Luciano. Quem agora? Lorena?